As forças reativas ou a negação do mundo sensível. Como elas se exprimem na vontade de verdade, cara ao racionalismo moderno, e culminam no ideal democrático. Comecemos pela análise das forças reativas. São aquelas que só podem se expandir no mundo e produzir os seus efeitos reprimindo, aniquilando e mutilando outras forças. Ou melhor, elas só conseguem se instalar opondo-se. Elas partem da lógica do não, mais do que do sim, do contra, mais do que a favor. Toma como modelo a busca da verdade, pois esta se conquista sempre mais ou menos negativamente, pela refutação dos erros, das ilusões, das falsas opiniões. E essa lógica vale tanto para a filosofia quanto para as ciências positivas. O exemplo em que Nietzsche pensa, aquele que tem em mente quando se refere a essas conhecidas forças reativas, é o dos grandes diálogos de Platão. Não sei se você já reparou num desses diálogos, mas é importante saber que eles se desenvolvem quase sempre do seguinte modo: os leitores ou espectadores, pois eles podiam também ser encenados diante do público, como era uma peça de teatro, assistem às conversas entre um personagem central, quase sempre Sócrates, e interlocutores, ora receptivos e ingênuos, ora mais ou menos hostis e ansiosos por contradizer Sócrates. Isso acontece, sobretudo, quando este se opõe aos chamados sofistas, quer dizer, os mestres do discurso, da retórica, que não pretendem, diferentemente de Sócrates, buscar a verdade, mas apenas ensinar os meios de seduzir e persuadir pela arte da oratória. Depois de ter escolhido um tema de discussão filosófica do tipo o que é coragem, a beleza, a virtude, etc., Sócrates sugere que seus interlocutores busquem em conjunto os lugares comuns, as opiniões correntes sobre o assunto, a fim de tomá-los como ponto de partida, e se erguem acima deles até atingirem, se possível, a verdade. Assim que essa verificação é concluída, a discussão começa. É o que chamamos de dialética, a arte do diálogo no decorrer do qual Sócrates não para de fazer perguntas a seus interlocutores. O mais das vezes, para lhes mostrar que se contradizem, que suas ideias ou convicções primeiras não sustentam o que é preciso, que eles reflitam mais se quiserem avançar. Você precisa saber mais uma coisa sobre os diálogos de Platão, importante para podermos voltar às forças reativas, que estão em jogo, segundo Nietzsche, na busca da verdade, tal qual como Sócrates a pratica. É que essa troca entre Sócrates e seus interlocutores é, na verdade, desigual. Sócrates sempre procura uma posição deslocada da relação àquele que está sendo interrogado e com quem dialoga. Sócrates finge não saber, faz papel de ingênuo. Ele tem, se ouso dizer, um lado de inspetor Columbo, quando na verdade sabe perfeitamente para onde vai. O deslocamento em relação ao interlocutor se deve ao fato que eles não estão no mesmo nível, ao fato de que Sócrates pretende se colocar em pé de igualdade com ele, mas de fato está ali como mestre diante do discípulo. É o que os românticos alemães chamaram de ironia socrática. Ironia porque Sócrates joga, porque ele não apenas está deslocado em relação àqueles que o cercam, mas, sobretudo, consigo mesmo, já que ele conhece perfeitamente, ao contrário de quem está diante dele, o papel que representa. É também nesse ponto que Nietzsche considera sua atitude essencialmente negativa ou reativa. Não apenas a verdade que ele busca não consegue se impor, senão por meio da refutação de outras opiniões. Mas, ainda ele próprio não afirma nada de arriscado. Ele não se expõe, não propõe nada de positivo. Contenta, segundo o célebre método da maiêutica, da arte do parto, de pôr o interlocutor em dificuldade, em levá-lo a cair em contradição, a fim de fazê-lo parir a verdade. No pequeno capítulo do O Crepúsculo dos Ídolos, dedicado a Sócrates, que há pouco o aconselhei a ler, Nietzsche o compara a um treme-treme, peixe elétrico que paralisa suas presas. Porque é na contestação
que o diálogo avança para, afinal, tentar chegar a uma ideia mais acertada. Esta se apresenta, pois, contra lugares comuns, aos quais ela se opõe considerando o que se sustenta ou não se sustenta, o que é coerente ou contraditório. Ela nunca aparece direta ou imediatamente, mas sempre indiretamente por meio da rejeição das forças da ilusão. A essa altura, você já percebe o laço que existe no espírito de Nietzsche entre a paixão socrática do verdadeiro, a vontade da busca da verdade, filosófica ou científica, e a ideia de forças reativas. Para Nietzsche, a busca da verdade revela-se até duplamente reativa, pois o reconhecimento verdadeiro não se constrói apenas num combate contra o erro, a má-fé e a mentira, mas numa luta contra as ilusões inerentes ao mundo sensível enquanto tal. A filosofia e a ciência só podem de fato funcionar na oposição do mundo inteligível ao mundo sensível, de tal sorte que o segundo será inevitavelmente desvalorizado pelo primeiro. É um ponto crucial para Nietzsche e é importante que você o compreenda bem. Nietzsche critica todas as grandes tradições científicas, metafísicas e religiosas. Ele pensa especialmente no cristianismo, por terem continuamente desprezado o corpo e a sensibilidade em benefício da razão. Pode parecer estranho que ele ponha no mesmo saco as ciências e as religiões, mas o pensamento de Nietzsche não se perde, e essa aproximação não é incoerente. Com efeito, a metafísica, a religião e a ciência, apesar de tudo o que separa e até mesmo do que as opõe, têm em comum o fato de pretenderem ascender às verdades ideais. E há entidades inteligíveis que não se tocam concretamente nem se veem. Há noções que não se pertencem ao universo corporal. Repetindo, com efeito, a metafísica, a religião e a ciência, apesar de tudo o que as separa e até mesmo do que as opõe, têm em comum o fato de pretenderem ascender às verdades ideais. Há entidades inteligíveis que não se tocam concretamente nem se veem. Há noções que não pertencem ao universo corporal. É, pois, também contra ele, e aí reencontramos a ideia de reação, que a elas atuam, pois os sentidos, como sabemos, nos enganam o tempo todo. Você quer uma prova bem simples? Aqui vai uma. Se nos apoiássemos apenas nos dados sensoriais, a visão, o tato, etc., a água, por exemplo, poderia muito bem se mostrar em formas múltiplas, diferentes e mesmo contraditórias. A água fervente queima, a chuva é fria, a neve é mole, o gelo é duro, etc. Quando, na verdade, trata-se sempre de uma única mesma realidade. Por isso, é necessário saber se elevar acima do sensível, e até mesmo pensar contra ele. O que de novo depende de uma força reativa, se quisermos atingir o inteligível, alcançar a ideia da água, ou diríamos hoje, essa abstração científica puramente intelectual e não sensível designada por uma fórmula química como H2O. Do ponto de vista da vontade de verdade, como diz Nietzsche, do ponto de vista do cientista ou do filósofo que quer alcançar um conhecimento verdadeiro, é preciso, consequentemente, rejeitar todas as forças que provêm da mentira e da ilusão, mas também todas as pulsões que o dependem exclusivamente da sensibilidade do corpo. Em resumo, é preciso desconfiar de tudo o que é essencial à arte. E, com certeza, Nietzsche suspeita que por trás dessa reação se esconda uma dimensão inteiramente outra, além da preocupação com a verdade. Talvez uma opção ética inconfessada, a escolha de alguns valores em detrimento de outros, um preconceito escondido em benefício do além contra este mundo. Em todo caso, o ponto é essencial. De fato, se nos recusarmos a não apenas a buscar a verdade, mas com ela o ideal do humanismo democrático, então a crítica da filosofia moderna e dos valores burgueses, sobre as quais ela repousa, estará completa para Nietzsche. Teremos desconstruído ao mesmo tempo o racionalismo e o humanismo. Porque as verdades que a ciência quer alcançar são intrinsecamente democráticas, são daquelas que pretendem valer para todos em qualquer tempo e em qualquer lugar.
Uma fórmula como 2 mais 2 igual a 4 não conhece fronteiras nem das classes sociais, nem as do tempo e do espaço, da geografia e da história. Ela tende, em outras palavras, à universalidade, e nisso me parece que o diagnóstico nietzschiano é pouco discutível nesse ponto. As verdades científicas estão no cerne da humanidade, ou, como ele gosta de dizer, elas são rústicas, plebeias, fundamentalmente antidemocráticas. Aliás, é isso que os cientistas, frequentemente republicanos, apreciam na ciência de cada um deles. Ela se dirige tanto aos poderosos como aos fracos, tanto aos ricos quanto aos pobres, tanto ao povo quanto aos príncipes. Por isso Nietzsche se diverte, às vezes, sublinhando a origem plebeia de Sócrates, o inventor da filosofia e da ciência, o primeiro promotor das forças reativas orientadas para o ideal do verdadeiro. Por isso também a equivalência que estabelece no capítulo do Crepúsculo dos Ídolos, dedicado ao problema de Sócrates, entre o mundo democrático e a recusa da arte, entre a vontade de verdade socrática e a feiura, de fato legendária, do herói dos diálogos de Platão, que assinala o fim de um mundo aristocrático ainda moldado em distinção e autoridade. Vou citar uma passagem desse texto para que você reflita. Em seguida vou explicá-lo detalhadamente para lhe mostrar como é difícil ler Nietzsche, mesmo quando parece simples, pois o sentido verdadeiro do que escreve é, às vezes, o contrário que parece dizer. Eis o texto. Dizer: Sócrates pertencia, por sua origem, à mais baixa camada do povo. Sócrates era populacho. Sabe-se, vê-se ainda como era feio. Afinal, Sócrates era grego? A feiura é frequentemente expressão de uma evolução cruzada, entravada pela mestiçagem. Com Sócrates, o gosto grego se altera em benefício da dialética. O que acontece exatamente? Antes de tudo, é um gosto distinto que é derrotado. Com a dialética, o povo consegue levar vantagem. O que precisa ser demonstrado para convencer não vale grande coisa. E em todo lugar onde a autoridade ainda é de bom tom, em todo lugar em que não se raciocina, mas se ordena, a dialetização é uma espécie de polichinelo. Riem dele, não levam a sério. Sócrates foi o polichinelo que conseguiu ser levado a sério. É difícil hoje ignorar o que um discurso como esse pode ter de desagradável. Todos os ingredientes da ideologia fascista parecem estar aí entrelaçados. Culto da beleza e da distinção, do qual o populacho está por natureza excluído. Classificação dos indivíduos segundo suas origens sociais. Equivalência entre povo e feiura. Valorização da nação, no caso a Grécia. Suspeita dolorosa de uma impossível mestiçagem, supostamente explicativa, não se sabe de que decadência. Não falta nada. Não fique, contudo, com essa primeira impressão. Não que ela seja, que pena, inteiramente falsa. Como, aliás, já lhe disse, não foi por acaso que os nazistas retomaram Nietzsche. No entanto, a passagem não faz justiça ao que, apesar de tudo, pode haver de profundo na interpretação que lhe dá a figura de Sócrates. Antes de rejeitá-lo em bloco, sugiro que consideremos, juntos, com mais atenção, o sentido de suas palavras, para extrair delas, tanto quanto possível, sua significação profunda. Para tanto, precisamos enriquecer ainda mais nossa reflexão e levar em conta agora o outro componente do real, ou seja, essas célebres forças ativas que completam, ao lado das reativas, a definição do mundo, do real, que Nietzsche tenta alcançar.